Graça e paz, queridos. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. O texto base para a nossa mensagem é Isaías capítulo 60, quando o profeta diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Pelo menos 3 interpretações diferentes são sugeridas para esse texto. A primeira, de que o profeta está falando sobre a restauração de Israel, quando a nação de Israel fosse restaurada. A segunda linha de interpretação fala que esse texto se refere à igreja. E uma terceira que fala sobre a Jerusalém celestial, o tempo de restauração em que os povos estariam para todo sempre na eternidade. Eu quero pensar aqui em 2 linhas principais. O texto bíblico, falando aqui sobre essa restauração, ela aponta para Israel, mas ao mesmo tempo ela se aplica à igreja. Quando no Antigo Testamento a Bíblia fala sobre o povo de Deus, a palavra utilizada é Kahal. Kahal é o correspondente de eclésia no Novo Testamento. Então, Deus olhava para a nação, mas dentro da nação de Israel existe aquilo que é chamado pelos teólogos de Kahal, o povo escolhido de Deus. Assim, no Novo Testamento, eclésia é a Assembleia dos Santos, o povo que Deus escolheu. Israel, como nação, falhou na sua missão de fazer com que o nome de Deus se tornasse conhecido, até mesmo negando o próprio Jesus como sendo o Messias, o enviado da parte de Deus. Pelo menos 2 importantes vertentes para a missão de Israel, e depois quero fazer então a aplicação para a igreja. A missão de Israel, ela pode ser centrípeta e pode ser também centrífuga, mas Israel falhou nestes 2 aspectos. O centrípeta seria uma nação que atraísse a atenção dos povos, no sentido de ver na nação de Israel a glória de Deus manifesta. E Israel, como nação, brilhasse no sentido de atrair as nações para si e conduzi-las ao conhecimento de Deus. E a centrífuga seria Israel saindo do seu território e levando a glória de Deus, levando o conhecimento de Deus para as outras nações. Então, Israel falha nestes 2 aspectos da obra missionária. Então, a igreja, o novo Israel de Deus, a Assembleia dos Santos, ela vai então passar a exercer esta função. E nesse sentido, a igreja também terá este papel de cumprir a missão que Deus está delegando a ela. O Senhor nos diz na sua palavra, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós, Igreja do Senhor, fomos chamados
das trevas para a sua maravilhosa luz. E o Senhor diz então que nós somos a luz do mundo e nós fomos chamados para brilhar. Então, pensando nesse texto como uma referência à igreja, eu quero aqui destacar este importante papel da igreja, tanto no sentido de ser uma igreja que vai fazer a obra missionária, no sentido de ser centrípeta e também no sentido de ser centrífuga. Uma igreja relevante é uma igreja que cumprirá o seu papel na história. É isso que Deus deseja de nós, é isso que Deus espera. Então, queridos, o Senhor diz: levanta-te e resplandece. Esta expressão, levanta-te e brilha, levanta-te e resplandece, é no hebraico uma expressão que fala a alguém que estava dormindo, que alguém que estava adormecido. Então o Senhor chama-nos para nos levantarmos, para nos despertar de um sono de indolência. E nesse sentido, fazer com que a luz do Senhor possa brilhar. É um chamado para a igreja, para que se levante e para que verdadeiramente deixe a luz de Cristo brilhar através da igreja. Por que existe essa necessidade? Porque o texto de Isaías diz que o mundo está em trevas e as nações estão na escuridão. Se o mundo está em trevas e as nações em escuridão, é necessário que a igreja do Senhor, que eu e você, nos levantemos e resplandeçamos como luzeiro para este mundo. Deus espera esta ação da igreja, que nos levantemos para brilhar, porque o mundo está em trevas, as nações estão na escuridão, e o que rompe as trevas e a escuridão é a luz. Eu disse numa das transmissões da casa de oração que se a igreja se esconde, nós permitimos que as trevas reinem. Então, se a palavra diz que o mundo está em trevas e as nações estão na escuridão, é necessário que a igreja se levante, que a igreja resplandeça neste mundo como luz, clareando esta escuridão. Também a palavra diz que nós devemos erguer os olhos. O profeta está dizendo: erga os olhos e veja que as nações estão vindo até vocês. É missão da igreja levantar os seus olhos. A expressão primeira era nos levantar para que a luz brilhasse através de nós. A segunda é erguer os nossos olhos para ver que as nações estão vindo até nós por causa da luz de Cristo. A luz do Senhor que está brilhando através de nós. E aqui o texto fala de luz e fala da glória. A Shekinah de Deus que estará sobre a igreja, para que a igreja seja então um centro de atração. Voltando então àquilo que eu falei sobre Israel, que Israel falhou na sua missão de ser uma nação centrípeta que atrairia as outras nações para si, para revelar a glória do Senhor, e falhou também como nação e missão centrífuga, que espalharia as boas novas. Então, este é o papel de uma igreja relevante. Cumprir com seu papel nos dois aspectos da missão. Primeiro, sendo uma igreja centrípeta, que vai atrair, por causa da glória de Deus, por causa da luz de Deus, as nações e as pessoas para a igreja. Nada melhor do que nesses tempos
de escuridão, aspecto espiritual, mas a ação da igreja fazendo com que a luz do Senhor esteja brilhando através de nós, de tal modo que as pessoas sejam atraídas para a igreja, para conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo e ver que a glória de Deus está revelada sobre nós. Mas também a missão centrífuga, que é espalhar as boas novas. Olhar para as nações como nações que estão na escuridão, mas nações que Deus quer trazer a nós. As riquezas das nações serão trazidas a nós. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja que entenda o seu papel missionário como uma missão centrífuga, que vai espalhar os missionários que levam as boas novas, que anunciam a salvação em Cristo Jesus, deixando que a luz do Senhor brilhe intensamente através dele. Uma igreja relevante é uma igreja que tem uma espiritualidade relevante. E essa espiritualidade relevante significa que nós entendemos o nosso papel de deixar a luz de Cristo brilhar através de nós, atraindo as pessoas, atraindo as nações para o nosso meio. E segundo, enviando as pessoas, os missionários para as nações, para que eles anunciem a glória de Deus, para que eles possam ser a luz do Senhor brilhando nestas nações. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender o nosso papel e que possamos ser uma igreja relevante, uma igreja que tem uma espiritualidade relevante. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a igreja e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Amém? E glória a Deus.